Super Aventuras Marvel 56 foi publicado aqui em fevereiro de 1987 e traz duas histórias do Demolidor, escritas pelo Daniel New, de uma fase assim que ela é depois daquela primeira leva, né, de histórias escritas e desenhadas pelo Frank Miller e antes da queda do Murdoch, né, que o Frank Miller escreveu com o desenho do Mazzucchelli. E aqui já é o Mazzucchelli desenhando, né? O traço dele ainda não está tão estilizado quanto ele fica na queda do Murdoch, mas isso que é o legal dessa época, né? Que o desenhista ficava muito tempo num título, né? Ele ia se aperfeiçoando, assim. Inclusive tem muitas dessas histórias entre essas duas fases que a Abril não publicou, que eu acho que eram irrelevantes ou chatas, tal. Mas essas daqui, escritas pelo Daniel New, são legais, tal. E de sair aqui na Super Aventuras Marvel. Nesse arco, o Demolidor ele está enfrentando um vilão chamado Mika, que é tipo um cara de uma tribo africana que era descendente de exploradores ingleses perdidos. Então ele está lá em Nova York e aí ele vai tretar tanto com o Rei do Crime quanto com o Demolidor, né? Tem até uns plots assim dele usando o próprio Murdoch, o escritório dele, para criar uma ordem de restrição contra o Demolidor, né? Porque por fora ele vai ser visto como uma pessoa do bem, que não sei o que e tal, e enquanto isso tá fazendo toda a parte de crime dele, tentando matar o próprio Demolidor e tal. E aqui então tem umas cenas legais que o Demolidor invade aqui o prédio, né, que ele tá. E tem lá umas coisas africanas assim que ele idolatra e tal. Aqui tem um outro vilão que é tipo um arqueiro assim que o Demolidor achou que ele ia matar um Mika, porque ele tentou matar esse cara antes, só que na verdade a flecha era contra ele. Então ele vai ficar o resto dessa história meio que vazando sangue pelo braço e mais fraco por causa disso. E aí sempre a arte do Mazzucchelli aqui já muito legal das cenas de combate, né? Essas duas histórias têm bastante cena de ação e também com a arte do Mazzucchelli fica bem legal de ler. E aí a segunda parte dessa história, esse Mika aqui, ele vai raptar lá uma amiga do Murdoch, que seria a esposa do Rei do Crime. Na verdade é uma outra pessoa disfarçada e tal. Mas isso que vai fazer os dois se aliarem depois, né? Assim, não só por causa da esposa do Rei do Crime, mas porque o cara é um rival do Rei do Crime aqui em Nova York. Tem lá o estilo da arte do Mazzucchelli que vai ficar bem mais realçado, né, na queda do Murdoch aqui. Então, de novo, ele tem que invadir aquele prédio lá. Primeiro ele vai disfarçado, porque ele tem uma ordem de restrição, assim, para tentar libertar a amiga dele. E no fim, aquela outra mulher que era disfarçada do rei vai acabar morrendo lá com uma lança nas costas, assim. Mas no final ele vai voltar lá pro Rei do Crime, até pedir ajuda lá para estancar o ferimento dele, não sei o que. Eles vão negociar uma trégua aqui, uma aliança para nas edições seguintes derrotar o Mika, tal. História bem divertida. A sessão de cartas, o que eu acho legal dessa sessão de cartas, muita gente perguntando do Frank Miller, né? O Frank Miller eu vi que vai voltar, tal, coisas assim. Mas o que eu acho interessante dessa sessão de cartas é que tem esse aviso falando, olha, você já deve ter percebido do mês passado a gente não tem mais o Lombada Quadrada, que estava dando muito trampo preparar isso na gráfica, volume de trabalho, provavelmente custo, essas coisas. Então agora vai ser tudo grampo e tem lá falando, tenta não ficar muito bravo com a gente e tal. Acho muito legal quando você encontra esses avisos assim da sessão de carta, porque outro detalhe legal da revista, né? E coisas que vão marcando as mudanças da Abril. Aqui como essa história tem três histórias, né? Sempre sobra uns bons espaços. 3 páginas com arte do leitor, com aquele estilo meio esquisito que é legal pra caramba, como arte do leitor, né, colorida. E aí a arte do leitor já não fica tão legal nos anos 90, porque a Abril só estava aceitando arte preto e branca, nanquim, né? Então essas artes do leitores que são até os anos 80 tem esse estilo todo próprio.
E aqui fechando uma história dos X-Men, onde os pais da Kitty Pryde falam assim, não, a gente, tipo, não tá achando legal sendo uma escola com outros adultos, tal, vamos te transferir lá para onde tá a Emma Frost, que lá tem alunos da sua idade e tal, e, bom, se for ver até faz sentido, né? A Kitty Pryde fica revoltada, mas tem que ir lá e tal, e a Tempestade que vai dar uma carona de carro até aquele instituto lá da Emma Frost. Mas na verdade isso é um plot do Clube do Inferno, onde no meio na volta, na verdade, a Emma Frost usou os poderes dela para trocar de corpo com a Tempestade. Tem até uma cena aqui no meio do caminho que ela, já como a Emma Frost na cabeça, né, da Tempestade, ela paga o carro e fala, bom, agora eu vou curtir um pouco ser a Tempestade, e cria uma nevasca, tal, essas coisas assim para ficar se divertindo. E depois, junto com o Shaw, eles vão atacar lá o Instituto Xavier com uns sentinelas e coisas assim. E a Tempestade, ela fica lá presa numa cela, e ela acorda toda assustada, assim, fala, pô, virei aí uma Frost, não sei o que tal. E aí vai ter uma cena de ataque, assim, na escola do Xavier. Eles vão conseguir derrotar esses sentinelas aqui, que é um sentinela parece meio fajuto, assim. Só que depois a Tempestade pega eles de surpresa e vai nocautear os caras, né? Só que de volta lá na escola da Emma Frost, a Tempestade acorda e assim, ela começa a aprender como usar os poderes da Emma Frost, além dela saber arrombar portas, assim, né? De quando era criança no Cairo, para conseguir fugir. E assim termina essa edição lá, desenvolvendo para as próximas, assim. Então, é uma revistinha razoavelmente antiga das Super Aventuras Marvel, com histórias bem divertidas.